Iniciei a gravação. Vamos tentar aqui. Página 53, viu, meninos? Vamos iniciar pronome relativo, a terceira classe relacionada aos mecanismos de coesão que nós estamos vendo, né? Adoro pronome relativo, gente. Adoro. De verdade. E aí, vamos entender então. Não, é muito legal, você vai ver. É quase um jogo, gente, é muito legal. Olha só. Terceira classe destes mecanismos de coesão, né? Vimos preposição, vimos conjunção e agora pronome relativo. Preposição vai voltar um pouquinho, tá certo? Porque a gente usa preposição junto com pronome relativo. Vamos lembrar aqui a questão de pronome, porque é o seguinte: pronome é uma classe gramatical relacionada ao nome. Essa é a questão, é pronome, função de um nome, tá? Função de um nome. Quem é o nome? O substantivo. Então, o pronome vai estar sempre relacionado a um substantivo, seja substituindo esse substantivo, ou seja, acompanhando um substantivo. Exemplo, pronomes pessoais, eles substituem um substantivo. Então, eu tenho Fabrisa é professora, ela é professora, eu tenho um pronome substituindo. Às vezes, o pronome acompanha o nome. Então, meu professor, meu, um pronome possessivo associado ao nome professor. Pois bem, beleza. Então, a gente tem, para exercer essas funções de substituir ou acompanhar o nome, nós temos 6 tipos de pronome. Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, interrogativo, indefinido e relativo. São 6 subclasses, digamos assim. Dentro da classe gramatical pronomes, nós temos 6 subdivisões. Pronome relativo é uma delas. E eu vivo repetindo isso para vocês. Todo o assunto que vocês estudarem de gramática. Ai, Jesus. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não que colocaram para mim no privado aqui, não estão ouvindo. Então sai, quem for comigo no privado aí sai e volta, porque agora os outros estão. Então agora já não sou eu, gente. Eu não fiz nada com isso. Ai, que bom, adoro isso sim, muito bem. Ai, glória. Então tá. Sai e entra de novo, assim, quem tem problema, que às vezes faz isso. Coisa pega no tranco, gente. Vocês repararam, né? O negócio pega no tranco. Então, onde eu estava? Que eu sempre falo com vocês o seguinte: usem a nomenclatura gramatical para ajudar o conteúdo de vocês, para ajudar você a entender. Então, pronome relativo. Pronome é em função de um nome, que é o substantivo. Relativo, que relaciona, ou seja, eu vou usar uma palavra para relacionar, para fazer referência a um substantivo. Olha só, de novo. Pronome relativo, relacionar. Eu vou relacionar as palavras, os nomes, tá? E com isso a gente tem funções diferentes de pronome relativo, porque a gente faz referência a elementos diferentes. Então, deixa eu anotar umas coisas aqui primeiro para vocês. Tá? Pronome relativo. Existem os pronomes relativos invariáveis. Bom dia, Lila. Aquela mesma relação que a gente viu com preposição e com conjunção, de ser invariável, tá? De não passar masculino para o feminino, nem singular para o plural. Momentinho, meninos.
Lila, eu estou sem a câmera porque estava bem chatinha a conexão, travando muito. Aí, para ficar melhor, eu não liguei a câmera, tá bem? Por isso que estou assim, sumida aí. Até. Tá bom? Então, meninos, pronomes. Quais os pronomes que a gente tem invariáveis? O básico de todos, o que? Serve para quaisquer elementos, porque o que substitui uma pessoa, o nome de pessoa, o que substitui lugar, tá? O que, assim, é a pessoa de que falei. Eu falei de alguém. Eu falei de alguém. Este alguém é essa pessoa. Então, o que se refere a isso? É o lugar em que nasci. O que fazendo referência a lugar, tá? Poderia, João, poderia sim ser o quem. Aí vem um detalhe. Olha o detalhe interessante. O que serve para qualquer elemento, igual eu tô falando aqui, serve para pessoa, serve para um lugar, livro. É o livro que li. Agora, vem outros pronomes relativos que serão mais específicos. O quem, por exemplo, é um pronome relativo, invariável também, mas ele só vai se referir à pessoa. Então, nos 3 exemplos que eu estou colocando aí para vocês, a primeira frase é a pessoa de quem falei. Ah, qual fica melhor, Fabrícia, que ou quem? Não importa, os dois estão corretos, tranquilo. Agora perceba, é o lugar em quem nasci, já não funciona. É o livro quem li, já não funciona. Então a única diferença, João, é essa, que o que serve para qualquer elemento e o quem serve somente para pessoas. Assim como aquele onde que eu vivo pegando no pé de vocês na redação, onde serve somente para lugar. Nessa segunda frase aqui, é o lugar em que nasci, eu poderia dizer é o lugar onde nasci. Entendeu? Então, são essas diferenças. O que serve para qualquer elemento. Vou até colocar aqui em cima. Qualquer elemento. Pessoa, lugar, objeto, qualquer coisa que serve. O quem serve somente para pessoa. O onde serve somente para lugar. Somente, por isso aquela história. O livro onde estava a informação, a discussão onde foi decidido algo. Não, onde só para lugar. A cidade onde nasci, a cidade onde passei férias, o bairro onde moro, certo? Então, tomem muito cuidado. Aí, no caso de uma redação, você está escrevendo onde, aí presta atenção, não é lugar. O que eu posso colocar no lugar do onde? O que? Certo? E junto a estes pronomes, a gente vai ter os pronomes variáveis. A qual? O qual? As quais, os quais. Qual tem a mesma função que o que? Mesma função, servem também para qualquer elemento. Qualquer elemento. A diferença é que a gente vai ter que tomar um cuidado um pouco maior, porque ele vai ser variável. Então, eu vou ter que concordar com o elemento a que ele se refere. Né? Por exemplo, professor. O professor ao qual me referi, a professora a qual me referi. Certo? Então, todos esses que eu já coloquei aqui, o que, o quem, o onde, o qual, a qual. Aí repara que o qual e a qual passa para o plural também. As quais, os quais.
Todos estes aí são pronomes que a gente chama de anafóricos. Anafórica é uma palavra que retoma outra que já foi citada anteriormente. É só vocês perceberem aqui, ó. É a pessoa de que falei. O que está repetindo qual palavra? Pessoa. Já foi citada anteriormente. É o lugar em que nasci. O que está substituindo quem? Lugar. Foi citado anteriormente. É o livro que li. Que está substituindo o livro. Foi citado anteriormente. Essas palavras que se referem a algo que foi citado anteriormente são chamadas de palavras anafóricas. Anafóricas retomam algo que já foi citado. E aí existe um único pronome que é catafórico. Significa que ele antecipa. É o cujo. O cujo é o único pronome que vai fazer referência a algo que vai ser citado na frase ainda. Ainda será citado. Este é o aluno. O cujo, sim. O cujo pode ser masculino e feminino. Sim. Este é o aluno com cujo pai. Vamos colocar uma mais simplesinha no início aqui. Este é o aluno. Não, tem que ser. Com cujo pai conversei. Conversei com o pai de um aluno, né? Estou lá numa reunião, conversei com o pai de aluno, aí chego depois para contar para a Lila, para contar para a Sandra que eu conversei com o pai do aluno. Aí, qual aluno? Busco o aluno, vem cá. Aí falo, Sandra, Lila, este é o aluno com cujo pai conversei. Cujo não está fazendo referência a aluno. Cujo está fazendo referência a pai. Então, veja, a palavra que está sendo substituída, ela vem depois, cuja única palavra que acontece isso, gente. E pode ir para o feminino, se fosse mãe, né? Com cuja mãe conversei. E a pergunta do João ali. Certo, meninos? Então, é a única palavra que vai fazer referência, o único pronome relativo que vai fazer referência a algo que vai ser citado ainda, ok? E aí um ponto importante, reparem aqui, é a pessoa de que falei. De que, porque quem fala, fala de. Quem fala, fala de. É o lugar em que nasci. Porque quem nasce, nasce em algum lugar. É o livro que li. Li não existe preposição. Quem lê algo, não existe preposição. Então, olha o cuidado que você vai precisar ter com o pronome relativo. Que eu falei que a gente acabava voltando em preposição, porque ele vai apresentar a preposição de acordo com o verbo que está depois dele. A mesma coisa aqui com cujo. Quem conversa, conversa com alguém. Então, com cujo, porque quem conversa, conversa com. Se fosse este, é o pai de cujo aluno falei. Quem fala, fala de cujo. É por isso, então, que nós vamos ter a cujo, me referi. Se no lugar de falei fosse referir, a cujo, com cujo, de cujo. Este é o aluno a cujo pai me referi. Quem se refere a alguém.
Então percebam, meninos, não é uma classe gramatical longa, não é. São pouquíssimas palavras que fazem parte de pronome relativo. Pouquíssimas palavras. Qual o cuidado que nós precisamos ter? Primeiro, de usar o pronome adequadamente, nesse caso, se é para pessoa, se é para lugar, usar o pronome adequadamente. Aí você pode pensar assim, na dúvida eu uso sempre o quê? Sim, na dúvida você pode usar o quê, que ele serve para qualquer elemento. Mas você vai tomar o cuidado na redação que a gente chama de queísmo. Tá? Queísmo, estou escrevendo aqui no chat. É uma das coisas que os corretores analisam. Queísmo é você usar muito que, 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 que. Sabe que uma vez eu corrigi uma redação? Eu até circulei isso. A redação tinha 22 linhas. 22 linhas. Eu circulei 19 que. Era quase um que por linha, gente. Veja isso. Veja isso, quase um por linha. Isso é o que a gente chama de queísmo. Tá? Os próprios corretores do Enem chamam assim. Isso indica o quê? É um erro gramatical? Não. Não é erro gramatical. É pobreza de vocabulário. Sabe? Então, você perderia ponto. É normal porque a gente faz muito isso na fala. Na fala a gente faz muito, né? De colocar o quê? Né? Vamos combinar, assim, João, vamos combinar bem. Nem eu, professora de gramática, confesso com vocês de chegar para falar assim, o exemplo que eu dei, né? Acho que nunca chegaria para a Lila para falar, este é o aluno com cujo pai conversei. Claro que isso eu vou ter domínio desse pronome relativo para escrita, mas na fala, gente, eu não sei, nem eu tenho que começar a me vigiar para perceber se eu uso o cujo com frequência. Não é um pronome muito usado, não. Então, se você está aí agora, meu Deus, eu não uso cujo, que pobreza de vocabulário e tal. Não, é realmente um pronome que a gente não usa com frequência. A gente não costuma fazer na fala essa construção. Então, não se sintam mal com isso, tá certo? Então, o primeiro cuidado é esse. Segundo cuidado, pensar nisso, pensar que os pronomes fazem referência a algo que já foi citado, com exceção do cujo, que vai fazer referência a algo que será citado ainda na frase. E, por fim, pensar na preposição, tá? Isso faz as pessoas errarem muito, perderem muito ponto na redação, por não usar a preposição. Porque, veja bem, a primeira frase que eu coloquei ali faria muito sentido para a gente colocar a frase assim: é a pessoa que falei, é o lugar que nasci. Nossa, essa frase funciona muito bem, todo mundo entende muito bem, né? Então, assim, é uma preposição que retirando a gente não vai perceber a diferença no sentido. Então, é muito natural que a gente não use na fala e, por consequência, a gente esqueça disso na escrita. Por isso, tem que ficar bem atento, bem atento. Não, gramaticalmente não está correto. Não está correto. Gramaticalmente não. Menina, essa partezinha que tá aí com esses pronomes, se quiserem aí fotografar, tirar print, faço agora, porque eu vou pra apostila. Caso queiram ter anotadinho essas coisas aí. Printa e foto e eu vou pra apostila, tá? A questão do correto, você perguntar, João, que eu vou dar uma sugestão para vocês. A prova do Enem, ela costuma cobrar muito variação linguística, tá? E dentro de variação linguística, ela cobra muito a questão de o termo estar, a expressão estar adequada ou não ao contexto de comunicação. Então, costuma cair assim, vou dar o exemplo usando esse assunto, viu? Eles colocam lá uma conversa entre dois amigos.
dois colegas de sala estavam na hora do recreio conversando e tal, tal, tal. Aí um colega fala assim: é, é a cidade que nasci. É a cidade que nasci. E eles vão perguntar, vão pedir para você uma análise em relação a isso. Você não vai colocar que está errado, porque assim, você vai colocar que é um desvio gramatical. É um desvio gramatical. Sabe por que é sempre diferente, gente? Desvio gramatical é algo que é possível. E é muito possível a gente fazer isso. O erro é considerado o erro gramatical aquela coisa que é totalmente absurda. Totalmente absurda. Exemplo. Vou colocar aqui no chat. A gente costuma falar muito assim, concordância. Os menino. Colocando no chat. Os menino. As aluna. Né? Faz a marca de plural só no artigo, não faz a marca de plural no substantivo. Isso é muito comum na fala, muito comum. Então, isso não é um erro, porque a gente não pode dizer que é erro uma coisa que é frequente. O que é considerado erro? O contrário. O meninos. A alunas. Porque aí foge até ao que é normal. Então, aquele outro que a gente vai considerar é se é adequado ou não à situação de comunicação. É um desvio gramatical, é um desvio da norma padrão, da norma culta, né, que é a gramática, e que ele vai estar adequado ou inadequado à situação de comunicação. É uma situação informal? Beleza, não tem problema, não interferiu no sentido, sem problema. Interferiu é uma situação formal, então a gente precisa estar inadequado. A frase vai estar inadequada, ok? Vamos então à quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Eu queria ter separado um textinho para mostrar isso para vocês. Poxa. Agora vai demorar um pouquinho. Abriram aí 53, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Olha quanto que, olha o queísmo aí. Mas é Carlos Drummond de Andrade, viu, gente? Que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quadrilha, né? Esse círculo, este vai e volta. Este vai e volta. Vocês já devem ter visto este texto antes, né? Ele sempre aparece. E olha quanto que João amava Teresa, que amava Raimundo. Este que está fazendo referência a quem? A Teresa. A função do pronome relativo é para isso, é para a gente não repetir o nome, para não ficar assim. João amava Teresa, e Teresa amava Raimundo, e Raimundo amava Maria, e Maria amava João, e João não, Joaquim. E Joaquim amava Lili. Para não repetir os nomes, a gente usa um pronome relativo. Tá? Que, sabendo que é o que, a gente sabe. Ele está imediatamente anterior. Pois bem, sobre o poema Quadrilha, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação mais coerente para o seu título. Já está marcadinho aí, só confiram o dedo docinho no poema. Quem ama não é correspondido, mas é amado por outra pessoa. Assim, a maneira da dança muito comum nas festas juninas. Nesse poema, existe a troca de pares, ocasionando desencontro entre os parceiros. Ficou claro isso? Assim como numa quadrilha que as pessoas vão trocando de pares. O Carlos Drummond de Andrade fez essa referência, porque não é só o fato as pessoas ali do texto do Drummond, não é só o fato de não serem
de não serem amadas por quem elas amam. Elas são amadas por outra pessoa. Vira um ciclo, né? Sabendo que o número de verbos em um período corresponde ao número de orações que o constitui, indica quantas e quais são as orações encontradas no primeiro verso do poema de Drummond. O primeiro verso é: João amava Teresa, que amava Raimundo. Verso é cada linha. Eu tenho 2 verbos, então eu tenho 2 orações. Claro isso, né? 25, letra A. 2 orações. A palavra, letra B, a palavra ou expressão que relaciona as orações desse verso é que. Importante, gente. Bem importante, porque eu fiquei dias falando com vocês assim. Conjunção serve para ligar as orações. Conjunção serve para ligar as orações. Né? Preposição serve para ligar a palavra. Conjunção serve para ligar a oração. Aí ele chega aqui e coloca: João amava Teresa, essa primeira parte da oração. A segunda parte, Teresa amava Raimundo, a outra oração. E ligando as duas. Ligando as duas. A pessoa vem e fala assim: Fabrício, o quê? Não seria uma conjunção, já que você ficou falando tanto que conjunção liga orações? Sim, mas conjunção não substitui elemento. Conjunção não substitui elemento. E a função do que aqui é substituir a palavra Teresa, para que não haja repetição de Teresa. Então é sempre importante isso, gente. O pronome relativo, ele substitui uma palavra, ele entra no lugar de uma palavra, tá? Não é apenas ligar a oração, não. 26. Já estamos quase controlar o horário, porque como a gente saiu e entrou, o Cisco não vai avisar dos minutos. Vamos controlando aqui. Releia os 2 últimos versos. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Já vamos, né, ver que as 3 estão corretas. Já marquem que as 3 estão corretas. Vamos usar as 3 como informação para gente. Então, os versos contêm 3 orações. Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes e J. Pinto Fernandes não tinha entrado na história. Beleza, realmente. Né? É só contar o verbo, 3 verbos. As orações 1 e 2 são relacionadas por meio da conjunção e, a qual aí, ó, pronome relativo aí, estabelece relação de adição. Sim, verdade. João suicidou-se e Lili casou. Terceiro, as orações 2 e 3 são relacionadas por meio de um pronome relativo, já que há um termo comum às 2 orações, que é J. Pinto Fernandes, que eu acabei de falar. Então, a primeira e a segunda oração, elas apenas são ligadas, nenhum termo é substituído. Então, são ligadas pela conjunção e. Já a segunda para a terceira, foi retirado um termo, retirado uma expressão, e aí foi colocado o pronome relativo. Tá explicadinho aqui. Explicadinho no quadrinho aí. 27. Destaque no fragmento os... Alternativa é. Tudo certinho. Isso aí. 27. Destaque no fragmento os antecedentes dos pronomes relativos. João amava Teresa, que? Então, que refere-se a Teresa. Que amava Maria? Raimundo. Os nomes, né? Maria, Joaquim, Lili. Os nomes todos. Podem conferir aqui. Tá marcadinho aí. Está sendo projetado para vocês. Meninos, está muito confuso?
Eu falei com vocês, eu avisei ontem. Ai, que bom. Eu avisei ontem que na aula de redação, sexta-feira, eu vou falar de gramática, eu vou falar de pronome relativo também. Aí eu vou trazer umas frases mais isoladas, com exemplos diferentes. De que, de onde, de cujo, exemplos diferentes para a gente ir reforçando isso. E muito exemplo com cujo, que as pessoas sempre ficam com muita dúvida. Mas aí percebam, você usar um cujo numa redação do Enem, gente, show, vai arrasar, certo? Na sexta-feira a gente se encontra, não com aula de redação, com aula de gramática, certo? Continuamos lá, pronome relativo. Beijo a todos, muito obrigada pela presença, pela paciência, pela participação. Bom, tchauzinho, até a próxima. Até a próxima.